e aprovemos esse projeto. Para discutir, o deputado Valdir Colato. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto 5288 retrata um problema sério que nós temos que resolver nessa casa. Nós, da semana passada, estávamos discutindo um projeto mais ou menos parecido do deputado Hernanes Amorim, da Rondônia, sobre a questão da criação de parques do Brasil, parques florestais, áreas de parques. E ali se coloca claramente que, para se criar um parque, há que se ter a indenização. Afinal de contas, existe ou não existe o direito de propriedade e as propriedades privadas no Brasil? Se estatizou tudo e as terras hoje não são mais da iniciativa privada, então é uma outra conversa. Mas nós vivemos num regime democrático, onde o direito de propriedade existe, a propriedade privada existe e existe também a propriedade estatal. Aliás, se nós levarmos em conta aí todos esses parques, áreas indígenas, quilombolas, né, e mais as áreas de preservação permanente e reserva legal, que se quer, por todas as forças, implantar no Brasil, nós temos 71%, segundo o estudo da Embrapa, de terras estatizadas. Por quê? Terras de reforma agrária são do Estado, porque ele não titula ninguém, as terras indígenas são da União, os parques são da União, as terras quilombolas são da União, as APP, reserva legal, ficam do produtor, mas ele não pode dispor, então não é dele, né? Então nós estamos estatizando o Brasil via campo. E eu ouvi lá, como aqui, dizer-se que se tiver que indenizar as terras desapropriadas para a reforma agrária ou para a criação de parques, não vai se criar mais, não vai se ter mais reforma agrária, não vai se criar parques. Ora, ou nós respeitamos a legislação, ou dizemos, olha, então é o seguinte, o governo é o senhor de todo o território brasileiro e vai fazer o que quiser, não precisa respeitar a propriedade privada. É isso que está acontecendo no Brasil. Se nós não colocarmos na lei que, como na cidade, o prefeito tem que fazer isso, o governador tem que fazer isso, de você pagar prévio justamente as áreas desapropriadas para fins sociais ou para o fim de utilidade pública, nós não conseguimos mais manter a propriedade rural no Brasil. E que tal se isso se estendesse para a cidade também? Que tal se nós puséssemos essa norma para os apartamentos, para as fábricas, para os terrenos urbanos? Que tal se fizesse isso? Aliás, existe a lei das cidades, né, que já está implantada pelo Fernando Henrique e que poucos prefeitos, né, ou ninguém teve coragem de implantar. Porque ali, né, ali sim, você desapropria, né, por não uso da propriedade com fins tributários em que você tem a progressividade tributária, em 5 anos você perde o terreno. Isso já é lei no Brasil, é lei. Em 5 anos você perde o valor do terreno que pode ser tributado, automaticamente você entrega o bem. Então aqui também eu ouço essa heresia, dizer, não, se não fizer assim, se tiver que indenizar antecipadamente, deputado César Silvestre, nós vamos parar com a reforma agrária, vamos parar com a criação de parques, vamos parar com as áreas quilombolas. Ora, nós temos o direito de propriedade, não temos. E é essa confusão que está sendo criada no Brasil. Por isso, essa casa não pode abrir mão, sim, de ter, quando criação de áreas, tanto os indígenas como de parques, essas áreas públicas, seja garantido no orçamento prévio que tenha recursos para fazer isso. Não é por acaso que hoje nós temos aí 120 milhões de hectares de parque não pagos no Brasil. De quem que são essas terras? Do governo? Não. A maioria da iniciativa privada que não recebe. Simplesmente baixa um decreto em cima da área, o governo não pode entrar porque não pagou, o proprietário não entrega porque não recebeu e fica esse imbróglio, como o parque lá das Araucárias de São Joaquim, em Santa Catarina, que foi decretado por Jânio Quadros, e até hoje não foram pagos, porque os agricultores estão lá. A questão agrária nós temos que colocar bem clara, né? Nós estamos aí, a questão da CPI do MST, com certeza, se nós vamos fazer o levantamento das terras que tem para a reforma agrária, que foi trazido aqui nessa mesa pelo presidente, Dr. Rolf do INCRA, colocou que tem 80 milhões de hectares disponíveis para a reforma agrária arrecadado. 80 milhões. Nós plantamos 77 milhões de hectares em tudo que se planta no Brasil. E são 900 mil famílias. Então, a questão aí é outra. Tem outra coisa por trás disso, né?
O MST está fazendo um trabalho político, aliás, já está atacando os membros, né, desta casa que estão compondo a CPI, chamado MST. Estamos aqui num site, né, com todos os inimigos da reforma agrária. Eu estou listado, né? E eu não tenho medo disso. Eu acho que nós temos aqui para enfrentar essas coisas, até porque a minha área de terra, a única que eu tenho, foi invadida já pelo MST, está lá. E o que eles alegam? Alegam que as terras que foram desapropriadas, lá em Santa Catarina, como eu fui superintendente do INCRA, que eram terras que tinham florestas. Claro, porque o MST considera áreas improdutivas que estão florestadas. E tem que acertar com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, essa história, né? Então, terra improdutiva que tem mata, aí vai invade, aí não tem crime ambiental, aí derruba tudo certo, né? E eu, quando tive uma experiência no INCRA, em Santa Catarina, né, as terras invadidas, cobertas de pinheiros araucária, centenárias, e esse pessoal estava embaixo das árvores. Né? O que vocês vão fazer aqui? Não, nós vamos criar paca, tatu, animais silvestres e tal. Vai lá hoje, 20 anos depois, por exemplo, não tem um pinheiro nem para comer um pinhão. Acabaram com tudo, arrasaram tudo. E ainda o pessoal do MST diz que nós desapropriamos terras improdutivas com florestas, que os proprietários entraram na justiça cobrando a floresta e agora o INCRA tem que pagar. Né? Aí o MST disse que foi o deputado Colato responsável por isso. Ora, se não tivesse invadido essas áreas, estava lá árvores centenárias, araucárias, que estavam em pé lá ainda. Então é uma coisa muito, de informação distorcida, esse pessoal é irresponsável para cuidar desse assunto, e nós precisamos colocar isso nos eixos. É isso que eu vou fazer. E vou lutar lá na CPI do MST para colocar a verdade acima de tudo, às claras, às vistas da nação brasileira. E mostrar, né, como é que se faz a tal de reforma agrária no Brasil, que essa questão de terra para reforma é uma farsa, porque tem terra de sobra, e as pessoas querem sim tomar esse Brasil, não sei com que intenções, para engessar o processo produtivo, não deixar trabalhar. São traidores do Brasil que faz isso, tanto na área da reforma agrária, como na área de parques, que acabam engessando essas áreas produtivas, essas áreas que têm potencial produtivo e não deixam fazer com que se ande a produção no Brasil, colocando decretos, normas em cima dessas áreas e fazendo com que os produtores sejam impedidos de dispor das suas propriedades. Eu acho que aqui nós temos que clarear bem essa situação. Ou se coloca dinheiro para comprar as terras, né, dos produtores que estão aí com títulos, ou nós vamos chegar num ponto que realmente se estatiza tudo, volta a ser uma China, uma Rússia, lá, sei lá o que, um país socialista, aí está resolvida a situação daqueles que querem dizer que as terras são todas públicas, são do interesse social, não são mais da iniciativa privada. Vamos acabar, então, dizendo, ó, aqui não é mais democracia, é um socialismo que está querendo se implantar na questão territorial brasileira. Essa é a minha posição. Eu sou favorável ao projeto, acho que é pertinente. Se quer desapropriar a terra, pague. Depois desaproprie aqui na reforma agrária, nos parques e todas as áreas que o governo quiser dispor, como é a lei vigente no país. Obrigado. Em discussão, está pela ordem aqui, eu vou passar ao deputado.